Marcos 4, 30 a 34. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Marcos 4, 30 a 34. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Marcos 4, 30 a 34. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Sim, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar. Deus, nosso Senhor, como teu servo Spurgeon costumava dizer, nós cremos no Espírito Santo. Nós cantamos que Ele está no templo, que Ele habita a tua igreja e que nós precisamos dele como o ensinador, o preceptor divino, para aprender a tua palavra, mais pura verdade. Nós confessamos que sem o teu Espírito Santo agir nas nossas vidas, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ouvir. Por isso, nessa noite, que o teu Espírito atue nas nossas vidas de tal maneira que os nossos olhos espirituais sejam abertos e os ouvidos espirituais igualmente, para que a palavra de Deus possa ser ouvida de bom grado, possa ser ouvida com um coração manso, humilde, receptivo das Escrituras, para que a palavra da verdade faça com que saiamos de árvores pequenas para grandes árvores. Ou seja, queremos amadurecer espiritualmente, queremos ser, ó Deus, aperfeiçoados pela palavra da verdade, queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados, e acima de todas estas coisas que eu expus, que é desejo do nosso coração, queremos que o teu nome exaltado seja por meio da pregação da palavra. Que, ó Deus, esta pregação não exalte o pregador, nem a igreja, nem a assembleia, mas exalte a Cristo, o Rei, e o seu reino bendito, e a sua palavra, a divina semente. É no nome de Jesus que pedimos essas coisas. Amém. Meus irmãos, por diversas vezes no reino natural, nós vemos coisas que nascem bem pequenininhas e se tornam grandiosas. Você já viu aqueles jogadores de basquete lá da NBA? Homens de 2,10 metros, 2,20 metros. Nenhum deles nasceu daquele tamanho. Nasceram bebezinhos e se tornaram gigantes. O reino natural é assim. E às vezes isso é surpreendente. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei aqui, quando eu era menino lá em Barbacena, né? Diria o poeta, daqueles famosos filmes de sessão da tarde, e um deles, eu me lembro que chamava Alligator, significa jacaré em inglês. E aquele filme contava a história de uma menina que era filha de um cientista e julgou o jacarezinho dela pela privada. Depois de muitos anos, aquele jacaré, né, por processos físico-químicos alterados, se tornou um jacaré de 8 metros, o que é óbvio impossível, o jacaré chega aos 5 metros, e começou a destruir a cidade de Miami. E foi surpreendente aquilo, ninguém esperava
do esgoto brotar uma criatura colossal e que fosse fazer tamanha arruaça na cidade. Um crescimento surpreendente de uma coisa insignificante. Entendeu a moral? É isso que Jesus vai ensinar para a gente através da parábola que nós vamos ver hoje. Ou seja, que o reino, a palavra, ele, pareciam insignificantes, mas cresceriam de maneira surpreendente. Antes da gente entender isso de mais profundamente, ou com mais profundidade, eu quero lembrá-los que agora no capítulo 4, Jesus está apresentando o reino por meio de parábolas. Marcos não conta muitas parábolas, ele reservou esse capítulo para contar as parábolas do reino, que aqui são poucas. Nos outros evangelhos nós temos mais parábolas. E é um grande dia de Jesus ensinando, e nós vimos que o primeiro ensino de Jesus teve a ver com a parábola dos solos, em que a semente era a palavra de Deus e os solos eram o coração dos homens. Você deve se lembrar que eu disse que aquela parábola trouxe para os apóstolos a realidade que a pregação do reino, a pregação da palavra de Deus, dividiria os homens, a humanidade, em dois grandes grupos: aqueles que amam Jesus e querem ouvir a sua palavra, querem seguir o seu caminho, representado pelos apóstolos, que quando Jesus começou a contar parábolas, eles iam até Jesus e falavam: por favor, nos ensine, nós queremos aprender mais do Senhor. E o outro grande grupo, composto pelos irmãos de Jesus, sua família, que queriam prendê-lo, uma multidão dispersa, que só queria os bens materiais de Jesus, e os líderes religiosos, que odiavam Jesus. Esses três grupos representavam o grupo maior, o solo infrutífero. Os apóstolos então tinham que aprender essa realidade do reino. O reino vai dividir, o reino vai trazer divisão. Depois disso, Jesus ensinou para eles a parábola da candeia, que nós vimos que a palavra de Deus é uma grande luz, que deve ser então colocada no mais alto das nossas vidas. Jesus mostrou que os fariseus, junto com aquela plebe do povo, os líderes religiosos, sua família, eles queriam ocultar essa palavra, fazer com que essa palavra ficasse escondida. Jesus mostra então que o verdadeiro discípulo, bom solo, dá destaque na palavra na sua vida. E os apóstolos tinham que aprender não só a dar destaque na palavra, mas uma segunda atividade: eles deveriam também dar muito da palavra, ou seja, serem generosos, tirar muito da Bíblia e dar muito da Bíblia, sem falsos julgamentos, sem serem hipócritas com o povo. Por que Jesus está ensinando essas coisas? Porque os apóstolos vão ser pregadores como ele. Os apóstolos levarão o reino adiante. Tendo isso em vista, Jesus conta a parábola da semente que cresce por si mesma, para que os apóstolos não desistissem, para que os apóstolos se animassem em relação à pregação, uma vez que as duas primeiras parábolas focaram naquilo que a gente chama de responsabilidade humana, ou seja, o homem é responsável por ouvir a palavra e obedecer a palavra. Diante disso, os apóstolos começaram a ficar cheios de dúvidas, cheios de angústias, como se diz assim: se depende do homem, a gente sabe que esse negócio não vai dar certo. Então Jesus conta a parábola da soberania de Deus, em que a semente, a poderosa palavra de Deus, levaria esse reino adiante, de que a semente produziria frutos segundo a ordenação de Deus. E não só isso, esta palavra de Deus levaria o reino à consumação na volta gloriosa de Cristo. E veja que Jesus começa a parábola mostrando que as parábolas, que a pregação divide a terra em dois grandes grupos, e ele mostra, fechando aquelas parábolas, que a sua volta também divide a humanidade em dois grandes grupos: a ceifa daqueles que são salvos e a ceifa daqueles que são condenados ao inferno. Ou seja, mais uma vez, dois grandes grupos.
Diante disso, Jesus quer continuar ensinando acerca do reino de Deus, mas agora ele vai focar especificamente na surpresa do reino, ou seja, que esse reino vai crescer de maneira surpreendente. Mas como? De novo, por meio da palavra. Por isso ele quer ensinar por meio dessa última palavra que Jesus, ou seja, ele, o rei, faz o reino crescer pela palavra. O que era pequeno se torna grande. Ou seja, Jesus vai fazer o reino crescer como? Pela palavra. Do pequeno ao grande. Isso numa grande surpresa. Isso quebrando as expectativas humanas. Então vejamos que a palavra tem esse significado, a parábola tem esse significado, que é a palavra que faz o reino crescer. O verso 30, Jesus disse: com que vamos assemelhar o reino de Deus? Com que parábola vamos apresentá-lo? Jesus continua ensinando os seus apóstolos, e agora, mais uma vez, ele volta a fazer perguntas retóricas. Nós já aprendemos que as perguntas retóricas, elas trazem uma resposta instintiva, uma resposta que nós vamos realmente acertar ao dar aquela resposta. Só que veja que tem mais aqui. Em primeiro lugar, Jesus faz isso não porque ele é um ignorante, irmãos, como se ele fosse uma pessoa que não sabe o que falar dando uma aula, e ele começa a puxar dos alunos algo para o que apresentar. Não, Jesus está aqui usando a pergunta porque era um método rabínico de ensinar, em que as perguntas estimulavam os discípulos. As perguntas eram uma maneira de colocar os discípulos dentro das histórias. É como se você fosse contar uma história para uma criança e você fizesse dela um personagem, uma personagem daquela história. Ao fazer essas perguntas retóricas, Jesus está trazendo eles para dentro da história com um propósito. Qual o propósito? Os discípulos teriam que usar o intelecto deles e o coração deles para aprender o que estava sendo ensinado. Jesus sabia que a pregação e o aprendizado da palavra de Deus exige que nós, ouvintes, não sejamos passivos. Nós devemos colocar nossa mente e coração para trabalhar, ao contrário de muitas das atividades que nós fazemos no mundo. Quantas vezes você já assistiu um filme para entrar numa catarse, não é mesmo? Só para deixar a tela passando e você viajar. Você não está ali assistindo filme. Quantas vezes você assistiu um jogo de futebol e você assistiu o jogo de futebol sem considerar o que está acontecendo? Ao contrário, por exemplo, de um comentarista, né? O comentarista, ele está ali assistindo o jogo e ele fala: olha, o time começou no 4-4-2, o time passou para o 3-5-2, o fulano começou a jogar de falso 9, agora ele está jogando de meia. Ou seja, aqueles homens, eles assistem o jogo com um olhar técnico, eles entendem o que está acontecendo. Nós, torcedores, só queremos bola na caixinha. O que interessa para a gente é se o Brasil ganhou ou o Brasil perdeu. Ouvir a palavra não pode ser assim. Ouvir a palavra, nós devemos nos empenhar por aprender. A Bíblia chama isso de meditar na palavra. Literalmente, a palavra meditar, usada no Salmo 1, em outros lugares onde essa expressão aparece, significa ruminar. Como a vaquinha come, você já sabe disso. A vaquinha mastiga ali o capim, aquele capim para no primeiro estômago, sofre a ação ali de todas aquelas enzimas digestivas, volta para a boca, ela tritura mais um pouco e assim vai, até ela tirar os nutrientes do capim. Isso garante que os ruminantes se alimentem. A Bíblia então, e aqui Jesus está ensinando isso para os apóstolos, ensina que nós crentes deveremos ser ruminantes para aprender a palavra. Para tirar nutrientes espirituais da Bíblia para o nosso crescimento, é preciso ser um bom leitor e é preciso ser um bom ouvinte. Afinal, quantas vezes você leu a Bíblia e você não sabe o que o texto estava dizendo? A verdadeira mensagem do texto. Na verdade, a maioria das vezes que a gente lê a Bíblia é assim, não é?
Você leu aquele capítulo, você sai dali, mas o que aquele capítulo queria dizer? Como aquele capítulo apontava para Jesus? Como aquele capítulo pregava criação, queda, redenção? Percebeu? Jesus está querendo quebrar isso nos discípulos, para que eles ouvissem com atenção e aprendessem e colocassem aquilo em prática. Veja que Tiago, irmão de Jesus, na época não cria, ele aprendeu tão bem essa lição que ele escreveu algo sobre isso, lá em Tiago 1,25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, para ouvir Bíblia, aprender Bíblia, é preciso entrar na Bíblia, é preciso se julgar de cabeça nela, considerar, atentar, perseverar, praticar. E é isso que Jesus queria deles. E agora ele vem com a pergunta: com que compararemos? Veja, meus irmãos, se você fosse um judeu como os discípulos, você estaria há muito tempo esperando o reino de Deus. Só que o conceito de reino que você teria seria diferente daquele que você tem hoje, sendo cristão e ouvindo a Bíblia na perspectiva reformada. Eles provavelmente diriam dizer: com o que nós vamos comparar o reino? O reino de Davi. O reino de Davi era um reino de vitórias. Afinal, aquele homem, ele reuniu Israel, ele conquistou os territórios que Josué, filho de Num, não conquistou. Aquele homem derrotou os filisteus. Talvez eles comparassem com Salomão, o rei da paz, que foi um reino de riqueza, que as pessoas vinham para ver as riquezas de Israel. Nos dias dos discípulos, provavelmente eles usariam esse contexto para dizer que o reino que eles esperavam era um reino que derrotaria Roma. Afinal, era esse o grande problema para eles, ou que eles achavam que era o grande problema. Portanto, quando Jesus começa aqui a ensinar sobre o reino, e especificamente aqui, ele quer que os discípulos tirassem da cabecinha deles os conceitos errados que eles tinham de Messias e de reino. Messias para ele era um Messias político, reino para eles era um reino de poder que derrotaria os inimigos políticos, físicos. E veja que então Jesus estava corrigindo a leitura deles do Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento, quando nós lemos acerca do rei e do reino que viriam, nós vemos dois estágios, como nós vimos aqui em Zacarias 9 a 11. Você se lembra que eu preguei a vinda do rei da paz e a vinda do rei guerreiro? Ou seja, a Bíblia ensinava lá no Antigo Testamento que quando o Senhor viesse, quando o rei viesse, primeiro ele traria paz, primeiro ele seria um rei pacífico, salvador, ele morreria e ressuscitaria, e só depois, na sua volta, ele derrotaria os seus inimigos, tomando vingança com chama de fogo, como Paulo interpreta. Devemos então entender aqui que Jesus quer que os conceitos corretos de rei e reino sejam aprendidos, porque os apóstolos terão que ensinar isso. Eles deveriam entender que tipo de rei e que tipo de reino Cristo traria para servir bem esse reino. E veja que isso foi um aprendizado constante. Mesmo no fim do ministério de Jesus, eles não tinham aprendido ainda, eles eram ignorantes, eles tinham cegueira espiritual. Vejam o que Tiago e João fizeram. Quando os samaritanos rejeitaram Jesus, diz o texto: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo no céu para consumir os samaritanos? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Ou seja, mesmo no fim do ministério público de Jesus, os apóstolos ainda tinham dificuldade de entender que Jesus trouxe consigo um reino diferente daquilo que eles esperavam. Um reino que, segundo Marcos, vem pela pregação da palavra. Lembre-se que desde lá do capítulo 1, verso 38, Jesus disse:
eu vim para pregar. Até aqui, Jesus está deixando claro para eles que esse reino vem por meio da pregação. Enquanto, meus irmãos, para os líderes judaicos, esse reino era uma fraude, enquanto para a multidão, esse reino era um reino de interesses. Os discípulos, então, teriam que aprender a verdadeira natureza do reino. Veja, então, que Jesus vai surpreendê-los aqui. Ele conta algo surpreendente. Se espera que o rei e o reino de Deus sejam comparados com coisas grandes, não é mesmo? Com coisas maravilhosas, porque nós sabemos da grandeza de Deus e nós sabemos do poderio do reino de Deus. Mas veja que Jesus usou mais uma vez uma semente. Lembre-se, o foco é o reino por meio da palavra. Então, Jesus vai usar uma semente novamente. Qual semente ele usa? Um grão de mostarda. Sabe o que isso significa? Na horta do Oriente Próximo, as sementes de mostarda eram, meus irmãos, ínfimas, pequenininhas. Já viu aquela semente nossa de chia que a gente põe na água, né? Para ajudar com diversos problemas que nós temos? Ajuda bastante, né? Aquela sementinha pequenininha. Ou seja, na horta judaica, a menor semente que tinha lá era a semente de um grão de mostarda. E veja que isso deve ter chocado eles, porque provavelmente eles esperavam algo grandioso, algo maravilhoso, mas Jesus dá para eles uma comparação do reino, algo que é pequeno, insignificante, ínfimo, desprezado. E veja que nisso nós tiramos algo bendito de entender um pouco de como as pessoas lidam com a palavra de Deus. Veja que as pessoas não dão muito valor à palavra de Deus. Elas acreditam que a palavra é algo tacanho, mentiroso, fruto de mentes primitivas, lá dos primórdios da humanidade, gente que não tinha estudo, escola, universidades, ciência. Ou seja, geralmente a palavra de Deus, o próprio Cristo e o seu reino são desprezados. Tanto que Paulo ensinou sobre isso. Ele disse: os judeus pedem sinais, ou seja, os judeus querem coisas grandes. Os gregos querem sabedoria, ou seja, os gregos querem a filosofia do mundo. Nós expomos a palavra, loucura para os ímpios, loucura para os ímpios, insignificante para os ímpios. Os líderes religiosos desprezavam Jesus, queriam colocar a mensagem de Jesus debaixo lá do grão, debaixo do pacote de grãos lá. E o reino, meus irmãos, também era para eles insignificante. Eles queriam matar Jesus, acabar com o rei, acabar com o reino. E aqui Jesus então está ensinando para eles que esse reino parece insignificante e ele se propaga pela mensagem. Agora se coloque na condição dos discípulos. Imagine você vendo o Império Romano e o seu poderio, e Jesus falando de um reino que parece um grão de mostarda e se propaga pela palavra. O reino de Roma era grandioso. Para você ter um pouquinho da ideia do reino de Roma, o reino de Roma ia de Londino. Sabe o que é Londino? É hoje a atual cidade de Londres, lá nas Ilhas Britânicas, até, meu amigo, do outro lado, beirando a China, as muralhas. Tanto que os hunos que depois invadiram Roma ficaram pressionados entre a China e Roma, por isso que eles invadiram Roma. Eles não davam conta de passar a muralha da China. Ou seja, de Londres a China é o Império Romano. Avança que é uma beleza, mata todo mundo, domina todo mundo. Agora pense bem, Jesus falar, é o reino, põe um grãozinho de mostarda, avança como? Pela pregação. E veja, meus irmãos, que era isso mesmo que as pessoas estavam pensando do reino. Olhe para a visão daquelas pessoas sobre o rei. O rei, que é Jesus, nós sabemos que é o rei do universo, é o grande Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Mas como ele aqueceu, ele escondeu a sua glória, como as pessoas o viam? As pessoas não viam um rei, as pessoas não viam o Salvador. Veja,
eles tinham dificuldade. Jesus nem nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, cidadezinha pequena, vale nada. Depois, meu amigo, ele teve que fugir de Herodes e ir para o Egito, pequenininho, um rei idumeu, que não podia liderar o povo de Deus, estava querendo matá-lo. Quando ele volta para onde? Nazaré. A Bíblia diz coisas boas de Nazaré, né? Ela diz que de lá nada pode sair de bom. Então ele vai morar num lugar desprezado. Jesus vai ser um carpinteiro. Jesus não vai ser um rico comerciante de seda, de púrpura, homem grande ali, de muitos barcos. Não, ele vai ser um simples carpinteiro. Ele não tem formação formal, entre aspas, para ser um rabi. Ele é batizado para iniciar o seu ministério por João Batista, homem que era respeitado, mas ao mesmo tempo era odiado, tanto que morreu perdendo a cabeça. Depois disso ele vai para o deserto, não é para o palácio, e ele é tentado pelo diabo, a pior das criaturas. E quando ele começa a pregar, nós vemos uma multidão que corre atrás dele por coisas financeiras, e pessoas que o odeiam e querem matar. Quando Jesus escolhe apóstolos, ele escolhe nobres, não é mesmo? Ele escolhe pessoas de alta estirpe, não é? Não. Escolhe, meu amigo, pescadores e até coletores de impostos e um sicário, ou seja, um rebelde, um revolucionário. Imperfeitos, homens cegos espirituais, e nós vamos ver a cegueira deles sendo destruída aos poucos por Jesus aqui para frente, e que na hora mais tenebrosa eles abandonam a Jesus. Para completar a história, Jesus entra aclamado em Jerusalém, e uma semana depois a mesma multidão que falou bem-vindo o rei, coloca ele numa cruz e fala: matem esse homem, nós preferimos um assassino. Quando ele vai ser sepultado, né? Ele é sepultado numa tumba, depois de morrer a morte mais vergonhosa de um maldito. Esse é o rei. Ou seja, aos olhos humanos, insignificante. E quando você olha para o reino, nenhum alarde, nenhum estardalhaço, avança pela pregação. Quando nós vemos o reino de Jesus, depois da sua morte, pouquíssimas pessoas. Ou seja, Jesus está mostrando como o mundo olha para o reino. Mas o olhar de Deus é diferente, porque Deus usa as coisas que parecem pequenas e insignificantes para confundir aquelas que acham que são grandes. Ele usa um rei que parece fraco, com a palavra que parece fraca, com um reino que parece fraco, mas aquele reino é uma semente de mostarda, que ele diz que cresce e se torna uma grande árvore. Depois você pode entrar no Google e ver que as sementes de mostarda se tornam uma árvore. E lá na Palestina, nos dias de Jesus, nota-se que havia árvores de mostarda até de 4 metros de altura, ou seja, bastante grande, não é? Então, de um negócio pequeno para 4 metros, que fantástico! Uma pequena semente, uma grande árvore. Então agora eu vou te ajudar a pensar melhor nesse reino. O reino tinha um rei. O rei é forte, é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Criador e sustentador do universo. Ainda que ele tivesse sido um rei humilde, e de fato ele foi, ele era tão poderoso que ele governava todas as coisas como Deus. O seu ministério não é um ministério de derrota, é de vencer os inimigos um por um. Esse rei cura pessoas de doenças impossíveis para o ser humano curar. Esse rei tem uma palavra poderosa que salva pessoas. Esse rei tem autoridade sobre os demônios. Nenhum deles pode levantar a voz e desafiá-lo. Eles todos se submetem a ele. Esse rei, ele vai chegar na semana que vem a parar o mar. Ou seja, ele controla, mesmo que ali naquela aparente fraqueza, todo o universo. E mais, ele faz aquilo que é maior de se fazer. Ele perdoa pecados. Este é o rei. E quando este rei morre e ressuscita, a palavra do Senhor aqui se cumpre. No dia de Pentecostes, Jesus deixou um grupo de 120 pessoas piedosas, que estavam lá no cenáculo esperando o Espírito Santo descer.
Mas num único sermão, um grão de mostarda se tornou uma grande árvore. 3.000 pessoas foram salvas. Andando mais um pouquinho no livro de Atos, 5.000 pessoas são alcançadas. Ou seja, o reino de Deus começa a avançar tal como Jesus havia dito. O reino de Jesus não ficaria em Jerusalém, ele se expande pela Judéia. E em pouco tempo, até os samaritanos, que eram inimigos do povo de Deus, estavam aceitando a Jesus. Então veja, judeus e samaritanos, as 12 tribos de Israel, o povo da antiga aliança estava crendo no Salvador. O reino estava saindo de algo que parecia insignificante aos olhos humanos para uma grande árvore. E a mensagem era: rei vencedor. Lembra lá de Pedro pregando em Atos? A este Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Está exaltado à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, o Espírito Santo, derramastes isso que estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente, pois, certa, casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, o Senhor fez Senhor e Rei. Ou seja, a mensagem não é de um rei fraco e perdedor. A mensagem não é de um rei insignificante, de uma palavra insignificante, de um reino insignificante. A mensagem é de um reino poderoso, de uma palavra poderosa e de um rei vencedor. E através dessa simples mensagem de que os homens são pecadores, mas existe um rei salvador, aqueles que crescem e arrependessem seriam salvos, e o reino estava se tornando uma grande árvore. Mas veja, essa figura da grande árvore tem muito mais teologia aqui. O que Jesus quis dizer além disso? Jesus estava mostrando que o seu reino não seria limitado aos judeus. O reino se expandiria, mesmo como ele disse no plano missionário, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ou seja, o reino de Deus chegaria aos confins da terra. O reino de Deus faria com que aves de todas as espécies fossem colocadas nesse reino. O que Jesus está fazendo aqui é uma alusão ao texto de Ezequiel que nós lemos, que eu vou reprisar aqui, que diz: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Lembra, a ponta de um cedro era o rei. Então ele está dizendo: eu vou plantar um rei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. Então está dizendo, esse rei vai dar origem a outro rei. Então Israel vai ser restaurado, mas vai vir um alto rei no alto e sublime monte. Olha a descrição de Jesus: no monte alto de Israel plantarei, ele dará ramos, deixará frutos, se tornar um cedro excelente, uma grande árvore. Debaixo dele, ou seja, debaixo desse rei, habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Ou seja, pessoas de todos os lugares serão salvas. E saberão todas as árvores do campo, todos os outros reinos, que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Ou seja, eu quebrei um antigo reino orgulhoso, sequei aquela árvore e fiz dele brotar um renovo. Ou seja, Jesus está citando aqui Ezequiel, mostrando o quê? O reino messiânico, através do rei Messias, Jesus, levaria a salvação para pessoas de todos os lugares. Todos aqueles que crescem nele, todos aqueles que confessassem os seus pecados, entrariam nesse reino, judeus e gentios, e isso pela palavra poderosa, isso pela semente messiânica. A palavra poderosa chegaria aos gentios, salvaria os gentios, assim como salvou os judeus. Mesmo aqueles que não sabiam, não tinham a mínima ideia de quem era Abraão, Isaac e Jacó, seriam salvas. Veja que Atos dos Apóstolos, nós vemos esse ciclo do evangelho saindo de Jerusalém, da Judéia para Samaria e chegando até os confins do mundo. Por isso o livro termina onde? Em Roma, o centro da terra. Termina onde? No maior reino da terra. Por quê? O reino de Deus está espalhando, o reino de Deus está alcançando pessoas de todos os lugares.
Jesus está mostrando que as pessoas entrariam no reino e se alinhariam, receberiam o benefício do reino: paz, perdão, proteção, familiaridade com Deus, ou seja, ser filho de Deus. Jesus está mostrando que esse reino cresceria, meus irmãos, e não pararia, que esse reino não podia ser parado, que esse reino não era insignificante coisa nenhuma. Essa era a visão errada do reino. Veja, Daniel também viu isso lá em Daniel 2:44, só que em vez de uma árvore, ele fala de uma pedra. Mas nos dias desses reis, ou seja, dos reis romanos, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá, durará para sempre. Daniel viu um reino que era uma pequena pedra e que ia crescendo, destruindo os reinos da terra e encheria toda a terra. A mesma coisa que Jesus está dizendo. Ou seja, o que Daniel disse, o que Ezequiel disse, e Jesus está dizendo para os apóstolos é: o reino desse mundo está condenado. O reino desse mundo vai cair, vai ser destruído pelo reino de Deus que se propaga pela palavra. Uma palavra que parece parca, pequena, insignificante, mas que leva o reino de pequeno a grande. E veja, meus irmãos, assim é a palavra de Deus. Veja que esta é a realidade da palavra de Deus. Talvez você fale para alguma pessoa acerca de Jesus, fale para ela que ela é pecadora, fala que ela precisa da cruz, fala que ela precisa da ressurreição. A pessoa ou as pessoas que você disse isso, elas não mostram interesse. Então você vai para casa chateado, abatido, e você pensa: é inútil, a semente é pequena, é tão insignificante, essa Bíblia, esse negócio de 2000 anos, não vai ter jeito, a semente não vai mudar ninguém. Contudo, alguém ouviu, a semente cresce, a vida daquela pessoa muda, seus pecados são perdoados, ela fala de Jesus para outras pessoas, a vida eterna que é dela passa também para outras. Aquela pessoa sai de uma pequena planta para uma grande árvore, e o reino vai crescendo, se tornando essa grande árvore que aninha os povos do mundo. Esse é o reino de Deus. Mais uma vez, você pode perguntar: onde ele está? Você vê corrupção, morte, depravação de todo tipo. Olhamos para o mundo e pensamos: Deus não reina, o reino é pequeno. Mas não é a verdade. Pela palavra ele está crescendo. O reino naquela época parecia para eles insignificante. Hoje para muitos parece insignificante, mas a aparência do reino engana. O reino gracioso de Jesus está destinado a seguir adiante. Ninguém pode pará-lo. Ele cresce a cada dia. Os eleitos estão sendo salvos. Lembre-se, o reino está dentro de nós. O reino está no meio de nós. E o reino está se expandindo através de nós. E veja que você e eu somos provas vivas de que essa palavra de Jesus é verdadeira. Ou seja, nós somos as aves de outras espécies, os animais de outras espécies, que hoje estão debaixo da grande árvore do reino. Além de parábola, essa parábola é uma profecia que nós podemos olhar para a história e falar: como a palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre. O rei avançou, o reino avançou, os eleitos foram salvos, louvado seja Deus. Os apóstolos não puderam ver tanto isso, nós agora vemos muito mais do que eles. Que privilégio! O verso 33 e 34, nosso segundo ponto, é a palavra que ensina. Diz o verso 33: com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Veja que agora Marcos sai das palavras de Jesus e ele aqui faz um comentário de como estava sendo o ministério de Jesus. Veja que aqui nós temos a verdade que Jesus começou a pregar agora muito por meio de parábolas. E aí você deve se perguntar: por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus agora dividiu
o grupo em dois, uma multidão, sua família, os líderes que querem matá-lo, seus apóstolos, e ele prega por parábolas. Por que ele está fazendo isso? Tem muitos princípios aqui envolvidos. A primeira coisa, meus irmãos, é que Jesus tinha uma agenda a cumprir. Como assim? Jesus precisava de morrer no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Jesus não podia morrer na Judéia. Jesus não podia morrer lá na Galileia, pregando para um bando de pecadores que estavam ali. Não, Jesus tinha que morrer em Jerusalém, no dia de Páscoa, no terceiro ano do seu ministério, exatamente daquela maneira. Jesus então começa a pregar em parábolas, porque se ele fala abertamente das coisas, a sua morte seria, entre aspas, antecipada. Eu vou dar só para você uma palhinha, para você ver como isso é verdadeiro. Lá em Lucas 4, não fazia muito tempo que Jesus estava no seu ministério. Jesus prega em Nazaré, dentro da sinagoga da cidade que ele cresceu, das pessoas que conviviam com ele todos os dias. Jesus pega Isaías 61 e prega uma mensagem de salvação, falando assim: olha, se cumpriu hoje essa mensagem de salvação, eu estou aqui para salvar vocês. As pessoas levam Jesus para o alto no monte, e o que elas querem fazer com ele? Matar Jesus. E ele nem tinha falado de pecado deles, ele tinha falado que ele estava ali para salvar eles. Agora imagina Jesus falando diretamente com aquele povo de pecado, das suas mazelas, de quanto eles eram hipócritas, desgraçados. O que aconteceria com ele? Eles iriam matá-lo rapidamente. Então as parábolas, por assim dizer, não forçariam a morte prematura de Jesus. Por outro lado, as parábolas têm dois princípios claros também. Aquelas parábolas cegariam as pessoas que já eram cegas espiritualmente dizendo. As pessoas que não enxergavam de fato o reino, não ouviam de fato o reino, elas não entenderiam o que Jesus estava falando e se tornariam mais duras nos seus pecados. Nós vamos ver que o próprio Jesus disse isso. Mas aquelas parábolas também dariam um entendimento espiritual aos discípulos, o discernimento que eles precisariam para serem pregadores, para serem apóstolos, para serem discípulos piedosos de Jesus. Mas em terceiro lugar, estas parábolas, elas cumprem profecias veterotestamentárias na vida de Jesus. Jesus, quando terminou de parar ou de falar essas parábolas, ele parou e ele explicou para os discípulos por que ele estava fazendo aquilo. Diz lá em Mateus 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, verei com os olhos, de nenhum modo percebereis. Por quê? Motivo: o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ou seja, de mau desejo, ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus deixa claro para os apóstolos que ele está pregando por meio de parábolas para se cumprir a profecia. Qual profecia? A profecia que o povo dele era tão duro de coração quanto o povo de Isaías. 700 anos antes, Deus levanta o profeta Isaías e manda Isaías pregar para um Israel apóstata. E naquela época o profeta pregou a palavra para um povo de coração duro, coração fechado, um povo que não queria converter dos seus pecados, queria ficar com seus ídolos, seus pecados, viver os pecados. E quanto mais Isaías pregava, mais cegos eles ficavam, e mais duros eles ficavam, e mais eles amavam o pecado e odiavam a Deus e o profeta. Mais e mais a rede do pecado ficava emaranhada neles, e eles eram consumidos pelos pecados. No tempo de Jesus, o mesmo está acontecendo. Ou seja, através do ministério de Jesus no seu início, são poucos os que estão se convertendo,
E Jesus, meus irmãos, está mostrando que aquelas pessoas eram tal qual aquela geração antiga, ou seja, eles eram terrivelmente endurecidos. Veja que Jesus então estava denunciando os fariseus como hipócritas, denunciando os saduceus de uma falsa religião, porque eles não acreditavam nem em anjos, nem na ressurreição, e denunciando aquela multidão que só queria, as coisas dessa vida. Ou seja, todo aquele povo amava mais o pecado, as trevas, do que a luz, Jesus. Ou seja, o que eles queriam fazer com o reino, com Jesus e com a palavra? Colocar debaixo do alqueire, da vasilha de grãos. Quando eles ouviram falar dos seus pecados, quando eles ouviram falar das parábolas de Jesus que apontava para a vida deles, eles rejeitaram o reino. E aqui nós aprendemos duas coisas, meus irmãos, tristonhas em relação a isso. A primeira forma de rejeitarmos o reino é não arrepender dos nossos pecados. É duro ver que a nossa geração é empedernida, é como pedra, como aquela geração de Jesus e a geração de Isaías. As pessoas não arrependem dos seus pecados. As pessoas não querem deixar os seus pecados para amar a Deus, servir a Jesus. E veja que são poucas as igrejas então que arriscam a falar de pecado, de inferno. Por quê? Porque essa geração não quer isso. Essa geração quer ouvir outra coisa. A segunda coisa tristonha é que se nós buscarmos a Deus pelos nossos interesses temporais apenas em primeiro lugar, nós também rejeitamos a Deus e o odiamos. Tanto rejeitar pelo não arrepender, quanto buscar a Deus só para as coisas dessa vida, ambas as formas são odiar, rejeitar a Deus, não querer o reino de Deus. Isso aconteceu nos tempos de Isaías, isso estava acontecendo nos tempos de Jesus, isso aconteceu nos demais profetas, isso aconteceu com a pregação dos apóstolos, e isso acontece nos nossos dias. As pessoas que estão nas igrejas, eu não estou falando nem de ímpio, de pessoas que estão nas igrejas, rejeitam a palavra, rejeitam o reino. Ou seja, mais uma vez a profecia se cumpre. Uma geração endurecida, uma geração que não ama a pregação da palavra, uma geração que se mostra dura de coração, que rejeita a soberania de Deus. E veja que quando Jesus disse isso, mostrando então que a pregação da parábola cumpria a profecia, ele quer deixar a gente muito calmo em relação a isso, mostrando o que? Deus é soberano sobre isso. Porque ao ver essas coisas, talvez nós nos desesperemos, talvez nos angustiemos, e aí Jesus está mostrando o que? Tudo aquilo que Deus havia dito que ia acontecer, estava acontecendo. Ou seja, Deus era soberano sobre a situação. Ao invés daquilo depor contra o reino de Deus, aquilo aprovava o reino de Deus como um reino de poder e um reino soberano, mesmo sobre a maldade, a corrupção e a falta de desejo de arrependimento do ser humano. Só que há outro cumprimento. Salmo 78 diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Deus havia dito lá no Antigo Testamento que a pregação de Jesus cumpriria essa profecia. Que profecia? Que o próprio Deus encarnado pregaria aos homens por meio de parábolas, e essas parábolas trariam o mistério do reino. Ou seja, o que Jesus estava fazendo era exatamente cumprir essa profecia. Ele pregaria por meio de parábolas e deixaria ali para eles o mistério do reino, para que eles aprendessem esse mistério. E sobretudo os discípulos eram aqueles que estavam ali aprendendo, entendendo, porque Jesus explicava tudinho para eles e esmiuçava tudo. O que eles estavam vivendo então, meus irmãos, era o dia do cumprimento profético. Você se lembra que nós lemos na nossa liturgia 2 Pedro 1, 19, 21? 2 Pedro 1, 19, 21. Pedro disse que temos mais confirmada a palavra profética.
Ou seja, os dias de Jesus era a confirmação de toda a profecia do Antigo Testamento, e tudo aquilo que Deus havia lá apontado, os apóstolos estavam ali, de primeira mão, vendo tudo, podendo sentir tudo, podendo ver com seus próprios sentidos, como disse João, até apalpar o verbo. Ou seja, tudo aquilo cumpria em Jesus. Os apóstolos então, meus irmãos, estavam vivendo o glorioso momento em que as profecias do Antigo Testamento falavam de Jesus e estavam sendo ensinadas pela própria boca de Jesus. Que privilégio esses homens tiveram de poder ouvir isso do Mestre, de poder ver isso em primeira mão. Mas por que eles entenderam isso? Porque eles eram um bom solo, porque eles seguiam Jesus por causa da palavra. Você deve se lembrar, no ministério de Jesus, que certa vez Jesus pregou um sermão para a multidão, dizendo que aqueles que queriam segui-lo, deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus não estava pregando o canibalismo, ele estava pregando uma identificação íntima com ele, ou seja, eles deveriam ser como Jesus. Toda aquela multidão foi embora dizendo: esse discurso não presta para a gente. Só os apóstolos disseram: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ou seja, tudo aquilo fazia sentido para os apóstolos, porque eles almejavam a palavra da vida eterna, eles amavam o rei que trazia a vida eterna. E Jesus então estava ali cumprindo tudo diante deles, e eles podiam provar essas coisas, ver que tudo aquilo fazia sentido e aprender de tudo aquilo. Mas mesmo assim, meus irmãos, Jesus era um mestre por excelência. Ele diz: permitia a capacidade dos ouvintes, ou seja, Jesus ensinava de acordo com o que eles podiam aprender. Veja então que o princípio de pregação de Jesus não era encantar pessoas através de uma rica oratória, não era embelezar os seus sermões para se tornarem floreados, maravilhosos, e para todo mundo ouvir e falar assim: que bonito, hein? Mas o que esse homem pregou mesmo? Eu já ouvi gente falando assim, sem brincadeira, não estou brincando não, a pregação foi toda bonita, mas eu não entendi nada. Muito bom. E eu vou contar um caso meu aqui, Certa vez eu fui pregar em Pirapora. Nosso presbitério tem igrejas em Pirapora, e eu fui pregar lá. Um diácono da igreja foi comigo, e na volta, isso já era lá depois do culto, 9 horas, a gente estava voltando para Montes Claros. Nós ligamos o rádio para ouvir a pregação, e tinha lá um pregador famoso da IPB, né? E ele estava pregando um texto lá, que eu nem lembro qual que era. Eu só lembro de uma coisa que ele disse, que ele falou assim: fulano de tal é alfaiate do eterno. Aí eu olhei para o diácono e falei assim: o que esse cara quis dizer? Ele falou: não sei. Eu falei: nem eu. Ou seja, um monte de frase de efeito bonita, que ninguém entende nada, ninguém sabe para que serve. Veja que a escola antiga de pregação antigamente era essa. Ou seja, as pessoas queriam entreter as pessoas, queriam pregar bonito, mas ninguém sabia nada de Jesus. Ah, pastor, isso é bobagem. Se fosse bobagem, as igrejas não estariam do jeito que elas estão hoje, meu filho. A prova está aí. Como disse Jesus, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Olha os filhos que deu, tudo aborto ambulante. Ninguém sabe nada de Bíblia, as igrejas estão tudo uma porcaria. Parabéns. Ministério antigo de pregação, não sabia pregar a Bíblia não. O que deu? É isso que deu. Percebe? Jesus não tinha essa bobagem. Jesus não queria ficar ali encantando pessoas. Jesus queria que eles entendessem a mensagem. Jesus queria que desde o menor até o maior deles saísse ali edificado. E veja que esse era o princípio de pregação dos puritanos. Os puritanos diziam que eles tinham que pregar de maneira profunda, mas tão simples, para a pessoa que fosse a menos instruída, ao mais erudito, saísse dali entendendo o que eles pregaram. Eles começavam às vezes a perguntar para as crianças: você entendeu o que foi pregado? De tão simples que eles queriam ser. Ou seja,
pregar coisas profundas, falando de maneira simples. E é por isso que Jesus estava ensinando por parábolas. Ele estava pregando as coisas profundas do reino, das historinhas simples que eles entendiam. O mistério maravilhoso de Deus, guardado pelos séculos, exposto agora, seria visto de maneira assim, simples, não simplória, simples. E isso, meus irmãos, é um grande incentivo para nós pregadores, voltar à simplicidade da pregação, esquecer um pouco da oratória e da retórica que não salva ninguém. Tanto que Agostinho de Hipona dizia que a oratória é algo do diabo, porque a oratória encanta pessoas, mas muitas vezes as pessoas saem dali encantadas com a oratória, mas não com a mensagem, com o que foi dito. E veja então que Jesus queria que todos eles aprendessem de maneira simples, trazendo entendimento do reino. Pregação profunda e simples. Foi assim que Jesus pregou, foi assim que os apóstolos pregaram. Você lembra de Paulo falando? A única coisa que eu preguei no meio de vocês foi Jesus crucificado. E veja que Jesus queria tanto que os apóstolos entendessem essas verdades e crescessem, que Marcos diz que, em particular, ele ensinava tudo para os apóstolos. Ou seja, Jesus realmente queria que os apóstolos crescessem espiritualmente. Jesus estava interessado no crescimento espiritual desses homens, e não em encantá-los com palavras. Jesus não era aqueles tocadores de flauta que encantam a serpente. Jesus é um mestre, é um salvador, e consequentemente ele quer que os apóstolos se tornem profundos conhecedores dele, do seu reino, para levar essa mensagem profunda, mas simples, para a salvação de pessoas. Isso era extremamente necessário. Aqueles homens seriam pregadores, aqueles homens seriam pastores, aqueles homens chegariam aos confins da terra, eles pregariam aos eruditos e aos ignorantes. Por isso Jesus estava tão interessado de ensinar essas coisas simples e ainda de maneira particular para os apóstolos. E aí veja, meus irmãos, que Jesus quer pregar particularmente para os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos são cegos. Pastor, os apóstolos são cegos. São. Anda uma página em Marcos aí. Olha o verso 41. Marcos 4:41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, os apóstolos conhecem a fundo quem é Jesus? Não. Jesus então ensina de maneira simples, de maneira detida para os apóstolos, porque ele quer que os apóstolos saiam de pequenas árvores para grandes árvores, que eles saiam de crianças na fé para adultos na fé, ou seja, que eles se tornem maduros. E esse é um dos grandes males da igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias, e essa frase não é minha, é do doutor Augusto Nicodemos, que é um pregador profundo e simples. Ele disse o seguinte: as igrejas de hoje são verdadeiras maternidades. O que acontece na maternidade? Bebê nasce, não é? Mas alguém fica dentro da maternidade até os 21 anos? Não. Ou seja, o Augusto Nicodemos está dizendo: o grande problema da igreja, um dos grandes, é que hoje poucas pessoas crescem na fé. Poucas pessoas saem de neófitos, pequenas plantas, para grandes plantas. É tão interessante que no livro sobre os puritanos, um autor dos nossos dias disse que os puritanos eram semelhantes à sequoia. Já viu uma sequoia? Sequoias são aquelas árvores americanas tão grandes que as pessoas tentam abraçá-la, fazendo uma corrente de pessoas gigantescas. Ou seja, esse é o desenvolvimento que nós deveríamos ter: pequenas árvores para grandes árvores.
Então, como viver esse texto? Primeira coisa, devemos entender que o reino de Deus não é como o reino falido deste mundo. Não é um reino que pode ser parado. É um reino, na verdade, que não terá fim. Porque é um reino baseado no poder de Deus e na palavra de Deus. Esse reino, então, é uma grande árvore, mas essa grande árvore ainda não chegou à sua plenitude. Ela está crescendo, crescendo e vai chegar em todos os lugares. E veja então, meus irmãos, que nós aprendemos com isso, que Deus vai usar a poderosa pregação da palavra para salvar pessoas. Ele dará pregadores fiéis do Evangelho para salvar os seus eleitos onde quer que eles estejam. Onde houver um eleito de Deus, haverá a divina providência para lá chegar um pastor fiel para pregar a divina semente para a salvação daqueles eleitos. O reino de graça, meu amigo, ele não vai parar. O reino de graça, ele só vai parar de crescer quando Jesus voltar na consumação dos séculos. Confie nisso. Não deixe que as circunstâncias te enganem. Deus vai salvar os seus eleitos onde eles estiverem, e o reino jamais vai parar de crescer. Segunda aplicação: portanto, confie que a palavra de Deus vai crescer. Meu irmão, não decida que com essa semente simples da palavra você não pode fazer nada. Talvez você não veja grande coisa ou coisa estrondosa acontecendo, mas lembre-se, grandes coisas começam pequenas. Como diria o profeta Zacarias: quem despreza os dias dos pequenos começos se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. O reino de Deus começou pequeno, e hoje você pode ver que ele cresceu muito. Olha a distância de Curvelo para Jerusalém. Não é pouco não, né? Cresceu, não cresceu? Continua crescendo. Confie nessa palavra. O reino se tornou uma grande árvore por causa da palavra. E aí veja, se você está ouvindo essa palavra hoje, mas você não está debaixo dessa grande árvore, creia em Jesus. Creia no Rei, creia no Salvador, confie só nele para a sua salvação. Confesse os seus pecados, deixe os seus pecados. Não fique no reino derrotado do mundo, ele vai acabar. Não vale a pena ficar no mundo. O homem mais poderoso desse mundo, no dia que Jesus voltar, ele vai ajoelhar como qualquer outro. A maior nação do mundo vai ter que colocar os caças no chão, os porta-aviões parados, o exército entregar suas armas e vai ter que ajoelhar diante de Jesus. Esse é o Jesus que eu creio. Em terceiro lugar, então, continue crendo que a palavra é suficiente. Não mude a mensagem. Meus irmãos, há muitos pregadores hoje julgando a mensagem da salvação insuficiente. Para esses homens ela parece muito pequena, mas eles se esquecem que ela carrega o poder de dar a nova vida e salvar pessoas. Nunca faça a mensagem parecer melhor para atrair pessoas. Nós já fizemos isso muito. Sabe aquele tipo de evangelismo que a gente chega para a pessoa, fala assim: Jesus te ama. Você está tentando fazer a mensagem parecer melhor, e você ainda é um mentiroso. Como é que você sabe se Jesus ama essa pessoa? Se ele não for eleito, Jesus está irado com essa pessoa. Nós precisamos de confiar na mensagem. A mensagem é: homem, você é pecador, você está indo para o inferno, você não pode se salvar. A única coisa que pode se salvar é o sacrifício de Jesus a seu favor, e você se apropriar pela fé e arrependimento.
Se Jesus decidiu salvar pessoas por essa mensagem, quem é você para decidir que tem outra melhor? A mensagem tem que ser pura. Se a mensagem não for pura, vai gerar fariseu, vai gerar hipócrita. E é por isso que, meus irmãos, nós já fizemos muito disso. Deus não precisa de ajudinha para salvar pessoas. Deus só quer que eu e você semeemos a palavra. Nem isso Ele precisava, mas Ele nos deu esse privilégio. Se Ele quisesse salvar a pessoa sozinho, Ele faria. Então, tendo em vista o privilégio, tendo em vista a mensagem, fale a verdadeira mensagem. Sempre fale para as pessoas dos seus pecados e de Jesus como quem perdoa pecados. Quarto lugar, não pense que o reino é insignificante, porque você não vê claramente. Meus irmãos, todos os governantes desse mundo hoje, eles são insignificantes para Deus. Quem governa esse mundo é Deus. Ou seja, diante disso, você e eu devemos viver debaixo do domínio de Jesus e viver segundo as leis de Jesus. Às vezes a gente dá muita importância aos governantes terrestres, achando que eles são alguma coisa, mas nós devemos lembrar que o verdadeiro reino e o verdadeiro rei é Jesus. Jesus governa as nações. Jesus fala isso porque Ele tem o direito e o poder sobre isso, e isso deveria tranquilizar o meu e o seu coração. Não importa então o preço da mercadoria, não importa o salário mínimo, não importa o carro que a gente está guiando, não importa a casa que a gente está morando, não importa a roupa que a gente está usando, não importa o celular que a gente está usando, nada disso importa. O que importa é ser salvo. Porque se nós nos preocuparmos com o reino falido, quando Jesus voltar, todas essas coisas, inclusive nós, seremos destruídos pelo fogo de Jesus. Então não se apegue ao reino e às posses desse mundo. Tudo isso passa. Invista nos tesouros do céu. O tesouro do céu a traça não come, a ferrugem não corrói. Como disse o apóstolo, é a imarcessível coroa da vitória, ou seja, uma coroa que não murcha, uma coroa que não pode ser destruída. Isso é importante. E ao entender isso, quinta aplicação, leve essa vida às pessoas na evangelização do dia a dia. Testemunhe para os seus amigos e familiares que estão indo para o inferno, para aqueles que trabalham com você e estão indo para o inferno, que Jesus traz esse reino, o reino de salvação, o reino de alegria espiritual, o reino de paz, o reino de uma consciência pura para com Deus. Não perca tempo conversando com essas pessoas de tudo menos de Jesus. Às vezes a gente chega num grupo de amigos e fala de futebol. Não é pecado falar de futebol. Fala da política, não é pecado falar da política. Fala de tudo, mas não fala de Jesus. Ou seja, aquilo que deveria dominar as nossas conversações é aquilo que menos sai da nossa boca. E aí você pensa assim: ah, o pastor está viajando. Não estou não, porque Jesus disse: a boca fala do que o coração está. Se você fala pouco de Jesus, é porque seu coração tem pouco de Jesus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Percebe? E quando você falar com as pessoas de Jesus, dê para elas o verdadeiro problema da vida delas. O verdadeiro problema da vida delas não é o buraco da rua aqui em Curvelo. O problema da vida delas não é que a nossa rua aqui, toda vez que chove mais forte, vira uma enxurrada.
O problema da vida delas não é o trabalho que elas têm. O problema da vida delas é pecado, rebeldia contra Deus. Isso é que precisa ficar claro. Sexta aplicação: busque então o verdadeiro ensino da palavra. Meus irmãos, o ensino da palavra está com Jesus. O ensino da palavra está com o Espírito Santo. Por isso, quando nós formos aprender da palavra, é necessário que nós nos submetamos a Cristo e ao seu Espírito. E se nós fizermos isso com confiança, com humilhação, mas com empenho e esforço, não é preciso ser um mestre de teologia para aprender a vontade de Jesus e praticar a vontade de Jesus. Você pode aprender a vontade de Jesus ao ler a Bíblia, mas não ler a Bíblia como um narrador de rodeio. Ler a Bíblia detidamente, pensando, meditando, com uma boa Bíblia de estudo. Você pode aprender ouvindo o sermão. Você pode ouvir palestras, que hoje nós temos inumeráveis na internet. E é certo que a gente precisa disso. A gente precisa deixar de ser arvorezinha pequena para se tornar árvore grande. Sabe por quê? A arvorezinha pequena vai sofrer com os pecados. A árvore grande vai sofrer por causa da piedade. Pedro disse: se Deus quiser que soframos, é melhor sofrer fazendo o que é bom. Só vai sofrer fazendo o que é bom quem é piedoso. Quem não é piedoso, quem não é maduro, vai sofrer por causa do pecado. E esse é um grande mal da igreja, não é? Hoje nós não sofremos por causa da piedade, a gente sofre por causa dos nossos pecados. As más escolhas, as más aplicações da Bíblia na nossa vida, as más amizades que temos, os maus maridos, as más esposas que escolhemos, os maus filhos que criamos. Ou seja, sofremos por causa do nosso pecado, mas não por causa da piedade. E aí veja, uma pessoa quando ama Jesus e se dedica a conhecer Jesus, mesmo iletrado, ele é mestre. Eu vou contar a história de um homem que mora no mais profundo do meu coração. Eu o amo como um pai, chamado Senhor Herodice de Paula Brum. Um homem iletrado, pouco estudo. Elisa conhece, presbítero da igreja, mas meu amigo conhecia os nossos símbolos de fé de cor. E como aquele homem iletrado ensinou um homem que já era formado num curso superior e estava no segundo, a palavra de Deus. Ou seja, não é o muito estudo formal, é o muito amar e dedicar-se a Jesus. Até mesmo o iletrado pode nos ensinar a amar a Jesus e ensinar que mesmo nessa vida nós não seremos perfeitos, mas o alvo é essa perfeição que Jesus quer para nós. Última aplicação: e depois de aprender a palavra, você deve gerar discípulos. Meus irmãos, você já reparou que Jesus andou 3 anos com os apóstolos? Orou com eles, chorou com eles, dormiu com eles, comeu com eles, esteve junto deles. Por que você acha hoje que a igreja não cresce direito? Não é encher a igreja. Encher a igreja é fácil, gente. Se nós quisermos essa igreja lotada, é só pôr ali, ó, domingo que vem, noite da campanha, não sei das quantas. Na próxima semana, né? Concurso da musa que dança liturgicamente na igreja. Vai encher a igreja, tá? Igual lá naquele filme lá do Ed Murphy, né? A banda que cantava na igreja chamava Chocolate Sensual, e a igreja lotada. Até o Zinco faz chacota com as besteiras que a gente faz e ninguém percebe, né?
não é encher a igreja, não é isso, é dar um verdadeiro crescimento. O que é necessário para o verdadeiro crescimento? Um negócio chamado discipulado. O discipulado se dá pela palavra de Deus sendo ensinada e vivida com o discípulo. O discipulado se dá por acolher pessoas, ensinar de Jesus para elas e caminhar com elas o tempo que for necessário para elas crescerem no reino. É interessante, outro dia nós estávamos vendo uma foto da nossa igreja aqui, lotada de gente. Se essas pessoas fossem de fato presbiterianas, reformadas e piedosas, aonde elas estariam? Aqui. Onde elas estão hoje? Igrejas pentecostais, igrejas que nem sequer têm denominação histórica, igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. O motivo grande da evasão de pessoas na igreja hoje é o fato da gente não discipular pessoas. A gente acha que falar rapidamente de Jesus e a pessoa falar, aceita, está pronto. Não, a gente precisa investir tempo. Por isso que lá na igreja primitiva, se não me engano na igreja de Antioquia, o discipulado demorava 3 anos. O nosso demora quase 1 ano, está pouco ainda. Ou seja, a gente precisa investir em pessoas, ter paciência, lançar muito da semente, para que a colheita espiritual seja grande. Quem muito semeia, pouco vai colher. E essa pessoa um dia, ela vai fazer outros discípulos, verdadeiros discípulos, que por sua vez vão gerar novos discípulos. E é assim que o crescimento gradual do reino acontece. Crescimento saudável, não oba-oba. Não é por meio de programação de comida, né? A igreja presbiteriana já encheu muita igreja por causa de comida. Quando acabou a comida, o povo foi embora. O que traz a saúde ao discipulado é a palavra constantemente ensinada, insistentemente ensinada, pacientemente ensinada, corrigindo as deficiências para o bem do reino. Esses programas hoje de avanço são falsos discipulados, prejudicam o reino, enchem as igrejas de gente que estão indo para o inferno e fazem as igrejas impuras diante de Jesus. Chega, nós não precisamos mais disso. Que Deus nos abençoe para fazer o certo. Fazer o certo dá trabalho? Dá trabalho. No feriado, enquanto você estava fazendo churrasco, eu estava dando catecúmenos. Dá trabalho. Mas é isso que tem que ser feito. E se a gente não fizer isso, não vai para lugar nenhum. Que Deus nos abençoe. O reino vai crescer, mas a gente tem que ter coragem para trabalhar também. Vamos colocar de pé e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, que aos olhos do homem parece insignificante, mas é a poderosa semente do reino. Graças te dou pelo teu reino, que aos olhos dos homens parece um reino de insetos, mas é o poderoso reino do Senhor que está crescendo e vai encher toda a terra. Como diz um dos nossos hinos, os teus intentos, ó Deus, tu cumpres no decorrer dos anos. E está se aproximando o final. Bem certo o dia vem que a tua glória há de encher o mundo como as ondas cobrem o mar. É verdade, isso vai acontecer. Que o Senhor nos dê graça para confiar nisso e trabalhar por isso. E nos dê a graça, ó Deus, de confiar no Rei e Salvador desse reino. Ele parecia insignificante aos olhos dos homens, mas de fato grande é o mistério da piedade. Aquele bebê tremulante, aquele simples carpinteiro, aquele homem que morreu como maldito, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele está voltando. Que creiamos nele, que amemos a Ele, que nos dediquemos a Ele.
E, ó Deus, eu te imploro que, tendo amor e consideração por Jesus, nós discipulemos pessoas, nós falemos de Jesus, e depois que as pessoas se interessarem e crerem, continuemos ensinando a boa palavra da verdade. Abençoe para que a nossa igreja tenha o verdadeiro discipulado, e para que cada nova alma acrescida possa trazer novas almas. Eu sei que nós não ganhamos almas, é Jesus quem faz isso, e essas almas são dele, mas nós somos instrumentos, e que nós nos disponhamos para tal e sejamos usados para tal. Nos dê coragem, Deus, nos dê forças para isso, nos dê ousadia para abrir nossa boca. Eu te imploro isso, imploro pelo bem da tua igreja na terra. Faça das maternidades gerar grandes homens. Eu te imploro isso, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a doce consolação do Espírito, sejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.